Cida e Suelen, no caso é o quê? Eu tenho uns 10 minutos de fala, 15, como é que é? 20 minutinhos para falar, né, de como foi o ano passado, como vai ser, né, a projeção aí para esse novo ano do Escola da Terra. Tá. E se quiser aproveitar e falar um pouquinho dos livros. Tá, então, quero agradecer o convite que a Suelen me fez. Desculpa que minha voz está um pouco rouco. Ontem eu fiquei cantando até 1h da manhã, então sexta-feira é brabo. Assim, né, para mim foi uma grata surpresa ter a oportunidade de coordenar o programa Escola da Terra aqui no Rio de Janeiro, porque assim, eu vou voltar lá de 2012, né, para vocês terem mais ou menos assim, uma noção. Em 2012 foi lançado o Pronacampo, né, uma política pública do governo federal, né? O Pronacampo é o Programa Nacional de Educação do Campo, e dentro do Pronacampo existia lá todo um movimento puxado principalmente pelo MST e pela CONTAG, né, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, de modificar a nomenclatura de um programa parecido com esse, né, um programa anterior à Escola da Terra, mas que tinha uma outra nomenclatura. O nome era Programa Escola Ativa. É um programa que durou aí uns 30 anos no nosso país, mas que os movimentos sociais, especialmente o MST, não curtia muito essa nomenclatura, né, escola ativa, porque estava ligado aos Estados Unidos, ligado mais à direita, e aí o movimento veio desde 2008, 2009, fazendo uma movimentação intensa nos bastidores para trocar essa nomenclatura, né, de escola ativa para a Escola da Terra, e aí a oportunidade aconteceu quando foi lançado o Pronacampo, porque aí dentro do Pronacampo, que é um Programa Nacional de Educação do Campo, incluiu lá o Escola da Terra como uma política pública, né, dentro do Pronacampo. Então, o Escola da Terra ele substitui o Escola Ativa numa conjuntura numa organicidade bem parecida, né? A diferença principal é que o Escola Ativa, como é que funcionava o Escola Ativa? Era mais ou menos nesses moldes, né? Tinha a universidade que oferecia os cursos, também de 180 horas, e aí as universidades elas ofereciam os cursos para os tutores dos municípios. Tipo, né, se a Cida estivesse participando lá da Escola Ativa, a universidade ofereceria o curso para a Cida, e só para a Cida, e para, obviamente, os tutores dos outros municípios, e a Cida seria a responsável em oferecer o curso em Campos dos Goytacazes. Então, a Cida ela seria uma interlocutora entre a universidade e o município no sentido da oferta do curso. Hoje, a Cida ela é uma interlocutora, mas ela não oferece o curso para o município. Quem oferece o curso para os professores do município é a própria universidade. Então, a diferença principal é essa. Os professores que estão no chão da sala de aula da educação básica, eles têm o curso direto com os professores da universidade, hoje, na Escola da Terra. Lá na Escola Ativa, não. Na Escola Ativa, os professores da universidade não tinham contato com os professores do chão da sala de aula da educação básica, tinham contato com os tutores dos municípios, e esses tutores repassavam a formação. E a gente ia no município uma vez ou outra, pelo menos 2 vezes no ano, uma na abertura e geralmente outra no encerramento, para verificar como é que rolou esse curso. E com a Escola da Terra não é assim, né? A Escola da Terra, e eu acho que é bem melhor desse jeito, né? Que todos os professores tenham contato com a formação na universidade, além da formação que vocês mesmos fazem nos municípios.
e que Campos fez isso muito bem em 2018, 2019, não tenho dúvida que faremos novamente em 2021. E aí, então, foi lançado o Programa Escola da Terra dentro do Pronacampo em 2012 e iniciou oficialmente em 2013. As primeiras universidades a oferecerem o Programa Escola da Terra aconteceu em 2013, já com o Xavier como coordenador. Xavier já como coordenador nacional do Programa Escola da Terra. E aí eu lembro que em final de 2016, eu fui convidado pelo Wender, que é um dos autores de um dos nossos livros. Na verdade, ele não é autor, ele não produziu o livro, o nosso primeiro livro, mas em função dele ter conseguido a publicação lá pela Universidade Federal de Goiás, o nome dele tinha que estar lá como autor. Aquele nosso primeiro livro que está lá, eu, Marília, como organizador, Fabiana, e teve que incluir o nome do Wender. O Wender me convidou no final do ano de 2016 para fazer lá uma fala no Encontro Nacional do Programa Escola da Terra, que aconteceu em Goiás. E aí eu estou lá, falei que eu tinha que falar, e o Xavier, que eu não conhecia, foi fazer a fala de encerramento. E aí o Xavier, lá fazendo a fala dele de encerramento, ele citou todos os estados, no final de 2016, que tinha o Programa Escola da Terra. E falou lá 22 estados, e o nosso estado não estava lá. Ele não falou o estado do Rio de Janeiro. E aí, depois que acabou a fala do Xavier, eu fui perguntar ao Xavier qual é o motivo do estado do Rio de Janeiro não estar inserido como possibilidade de oferta do Programa Escola da Terra. Se a gente tem a experiência do Escola Ativa, a gente ofereceu a Escola Ativa de 2008 até 2012, a gente tem várias escolas do campo no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 60 e tantos municípios que aderiram, pelo menos se colocaram à disposição de participar do Programa Escola da Terra, e a gente não tem isso no Rio de Janeiro, por quê? Aí ele, malandro do jeito que falou, não, fique tranquilo, que no próximo ano já está aí agendado para o Rio de Janeiro entrar. Se não for em 2017, porque o recurso para 2017 já foi aprovado e o Rio de Janeiro não estava previsto, porque eu estava lá em Goiás em dezembro de 2016. Então, 2017 era logo ali. E aí, de repente, não iria conseguir aprovar o Rio de Janeiro para 2017, mas ele garantiu que em 2018 nós entraríamos. E foi, de fato, o que aconteceu. A gente entra no Programa Escola da Terra em 2018, com uma exigência do Ministério da Educação, que a gente só poderia ter em torno de 100 cursistas e, no máximo, 8 municípios. Mesmo que 60 e tantos municípios, em algum momento, lá em 2013, tinha se colocado à disposição para participar do Programa Escola da Terra, o Xavier disse que só teria recurso suficiente para 100 cursistas de 8 municípios, e que o critério para a escolha desses 8 municípios seriam principalmente 2. Acordou. Tchau. E que o critério seria, primeiro, municípios próximos da universidade, do campus sede. Então, a gente teria que ter alguns municípios aqui próximos. E a gente teria que ter também municípios com um número muito grande de escolas do campo. E aí, na reunião interna que a gente fez, eu, Marília, Roberta, Lia, Fabiana, logo nas primeiras reuniões, eu acho que a Sueli ainda não estava, nós definimos
que a gente daria conta do que o Ministério da Educação estava exigindo, né? 100 cursistas e 8 municípios, mas a gente tentaria atender 3 territórios, né? O território da Baixada Fluminense, o território do Norte Fluminense e o território do Sul Fluminense. E foi essa configuração que realmente a gente conseguiu dar conta, a gente fez. Então, no Sul Fluminense, a gente atendeu Campos e Angra dos Reis e Paraty. No Norte Fluminense, Campos e São Francisco de Itabapuana. E aqui na Baixada, aqui próximo à Rural, nós atendemos Nova Iguaçu, Itaguaí, Miguel Pereira e Japeri, certo? Então, foram esses os 8 municípios. E aí, depois, a gente também consegue incluir, e isso já com uma demanda da Rural, porque a gente já ultrapassaria os 100 cursistas, mas foi uma contrapartida da universidade. O mínimo era 100. A gente poderia passar de 100, desde que tivesse contrapartida da Rural, de recursos, de alimentação, do pessoal lá no bandejão e tal. Então, a gente foi e conseguiu incluir mais o pessoal do Estado, os professores indígenas vinculados à Secretaria Estadual de Educação. A gente teve um total de 122 cursistas, que concluíram nessas atividades. E essas atividades, elas foram, assim, a nível de conteúdo, elas foram... o primeiro e o segundo foram 4 módulos, né? O primeiro e o segundo módulo, predominantemente sobre políticas públicas de educação do campo, né? E aí falou das legislações todas, desde lá do ENER até isso que eu acabei de relatar aqui, um pouquinho, o Pronacampo. E a gente teve atividades diversificadas por polo, que é uma situação que a gente está tentando, vamos tentar, né, para 2021, que, por exemplo, teve atividades que rolou em Campos, professores que foram para Campos e ofereceram determinadas atividades, palestras, minicursos, que não aconteceu no Sul Fluminense. E o inverso, que teve no Sul Fluminense, mas não teve em Campos dos Goytacazes. Então, a gente vai tentar, para 2021, homogeneizar isso, né? Que todas as palestras que acontecerem em Seropédica também aconteçam em Campos, também aconteça no Sul Fluminense, que, em princípio, a gente só vai ter Angra dos Reis. Assim, eu sou suspeito em falar, mas esse de 2018 para 2019, é claro que sempre tem um ou outro desajuste, uma ou outra questão que a gente não consegue dar conta, e principalmente em função da intensa carga de atividade dos colegas, dos professores que participam, porque a gente iniciou num período difícil para todos os professores, né? A gente iniciou em outubro de 2018 e nós finalizamos em junho, julho, né? A última palestra, a última atividade, a última semana de formação foi em maio. Eu lembro que foi quando a Manuela nasceu, no dia 15 de maio, foi a última semana. Mas esse período de outubro, novembro, em dezembro, já é um período assim, de final de ano que os professores estão numa sobrecarga enorme de trabalho. E aí depois vem início de ano, fevereiro, março, que também é sobrecarga de trabalho. Então, considerando essas dificuldades, eu tenho que tirar o chapéu para todos os municípios que participaram, porque a gente conseguiu, vou utilizar uma linguagem do mercado, a gente ultrapassou a meta, a gente bateu a cota, né? Se eram no mínimo 100, a gente formou 122. Então, assim, e melhor do que formar os 122, por um momento eu imaginei que a gente não conseguiria dar conta de uma outra atribuição que o Ministério da Educação nos exigia,
que era socializar as atividades que foram desenvolvidas por nós. E a proposta que a Rural fez, e isso não é todo... A universidade tem autonomia para definir o que ela faz. A nossa sugestão, a nossa proposta foi que, depois de concluído o programa Escola da Terra, nós publicaríamos 2 livros. Um livro que teríamos as produções dos estudantes, dos cursistas, melhor dizendo, e um outro livro que teríamos a produção, ou pelo menos uma parte da produção que os professores trabalharam com os cursistas. E, em função dos recursos que a gente não conseguiu utilizar, porque saiu de um ano para o outro, saiu de 2018 para 2019, o curso começou em 2018, o recurso chegou em 2018, mas o livro só ficou pronto em 2019, é claro, porque o curso terminou em 2019. Então, aquele recurso de 2018, a gente já não tinha mais em 2019, e a gente precisava desse recurso para fazer os 2 livros. E aí, por um momento, eu achei que nós não conseguiríamos dar conta disso, né, junto ao Ministério da Educação. E aí, então, eu comecei a mexer os meus pauzinhos para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, uma nossa grata surpresa, o Wender, né, a gente tem uma dívida de gratidão com ele eterna, ele conseguiu, junto à editora da Universidade Federal de Goiás, publicar o livro dos cursistas, né? Então, ali a gente tem 9 capítulos, e cada capítulo que tem ali é vinculado a um município, às atividades que os municípios desenvolveram. E ali não tem o nome, os autores não têm o nome de todas as pessoas que fizeram parte dos municípios. Tem o nome de quem realmente conseguiu dar conta. Então, se a gente pega, por exemplo, Nova Iguaçu tinha 20 cursistas, mas na organização final do texto para o livro, eu acho que só 7, 8 deram conta. Então, aí a Isabela, que era tutora, botou lá o nome dessas 7, 8 pessoas. Isso não quer dizer que os 20 colegas de Nova Iguaçu não fizeram atividades, fizeram todas as atividades, mas depois de todas as atividades feitas, chegou o momento de produzir um capítulo, sistematizar um capítulo para o livro, e aí quem se concentrou foram esses colegas. Então, é assim que foi distribuído lá o material. E o livro dos professores acabou de sair aí, recentemente, né? Foi até uma... né? Acho que eu devo ter ficado com alguns cabelo branco aí nesses meus 50 anos, porque quando foi em julho, para vocês verem como a coisa é morosa, né? Tem vezes que demora demais. Em julho do ano passado, quando acabamos o livro, eu preparei o material todo e encaminhei para a editora da nossa universidade, a EDUR, editora da Universidade Rural, né? Com a intenção de que, de repente, quem sabe até final de 2019, a gente conseguiria ter uma publicação. Assim, não é automático, na EDUR não seria automático. A gente encaminhou o livro e seria avaliado pelos pareceristas. Os pareceristas iriam aprovar ou reprovar. Mas eu imaginei que isso não demoraria muito tempo. A gente tem um retorno de que o livro é bom, vai ser publicado, o livro é ruim, não vai ser publicado. O livro é bom, mas tem um monte de coisa para melhorar. Melhora isso e reencaminha. Imaginei que esse retorno seria, né, levaria uns 3, 4 meses. E, para nossa surpresa, esse retorno da aprovação do livro só veio em julho agora. Um ano depois que a gente obteve a resposta de 3 pareceristas, indicando todos eles a publicação do nosso material. E aí, a partir de julho para cá, né, a gente conseguiu... Aí é todo o trabalho da editora, diagramação, essas coisas nada toda, e a gente conseguiu publicar no mês passado. Em novembro, a gente conseguiu publicar. Os 2 livros estão aí disponíveis.
eu encaminhei para esse grupo e para vários outros, mas quem quiser, é só pedir novamente que a gente tem esse material, só mandar um e-mail, ou pedir aqui pelo Zap mesmo, e mandar um e-mail, ramofli@gmail.com, que a gente encaminha. Então, assim, foi isso 2018, 2019. E agora, para 2020, eu estou estourando meu tempo aí, estou falando para cacete. E agora, para 2020, a expectativa era a gente iniciar em junho, julho. Essa era a ideia. Nós começamos lá em março. Lá em março, eu comecei a elaborar o segundo projeto para 2020, 2021, que é muito parecido com o primeiro e que eu já imaginaria que seria aprovado pelo Ministério da Educação, porque a gente foi muito elogiado, a nossa universidade foi muito elogiada, a gente deu conta de todas as demandas que o Ministério da Educação solicitou, e aí o Ministério da Educação, com esse corte de verbas todo, principalmente a partir do governo Bolsonaro para cá, definiu que nesse ano de 2020, talvez a gente só teria em torno de 5, 6 universidades oferecendo. E aí o Xavier, né, com a inteligência dele toda, foi ampliando e conseguiu fazer com que, no ano de 2020, se eu não me engano, são 18 universidades que conseguiram aprovação junto ao Ministério da Educação para a oferta do Programa Escola da Terra. E dessas 18 universidades, né, estamos nós aqui novamente, a Rural. E aí, em função, então, da pandemia, né, o Ministério da Educação não autoriza esse tipo de atividade, né, como pré-Escola da Terra, perfeito, sem problema nenhum. Agora, a abertura oficial do Programa Escola da Terra e o desenrolar, né, do Programa Escola da Terra 2020, 2021 só pode acontecer se for de maneira presencial. E aí, por isso que até hoje a gente ainda não iniciou. Né? Nós temos... Vou até pedir para a Sueli me ajudar aí. Nós temos, atualmente, nós temos Angra dos Reis, novamente, né, para 2020, 2021. Nós temos Campo dos Goitacazes, nós temos Japeri, nós temos Queimados, nós temos Nova Iguaçu, Duque de Caxias e o Estado presente. Se eu não estou enganado, acho que é isso. Ou seja, Miguel Pereira, que estava antes, não está agora. Itaguaí, que estava antes, não está agora. Paraty, que estava antes, não está agora. E, de novato, nós conseguimos Duque de Caxias, que é estratégico, Duque de Caxias, para a gente. A gente tentou demais, de todas as formas, seropédica, porque é uma fragilidade para a gente, é uma fragilidade enquanto universidade, é frágil a seropédica não está no programa Escola da Terra. Como é que pode a universidade estar em seropédica? Seropédica tem várias escolas do campo, mas seropédica não esteve e novamente não está. Então, isso é uma fragilidade que a gente tentou resolver e, infelizmente, não conseguimos. Acho que, se não tivéssemos na pandemia, conseguiríamos. Como nós ficamos na pandemia e o contato foi só telefone, e-mail, a gente não conseguiu ir, né, obviamente, né, lá na Secretaria Municipal de Educação, né, pessoalmente, né, tudo fechado, a gente não conseguiu o retorno necessário. Então, assim, eu espero que para o ano que vem a gente tenha essa formação presencial. O campus aí, né, arrebentou a boca do balão, né? Não sei se está ainda nesses números, mas eu lembro que campus escreveu 30, né? Tinha 30 cursistas e por isso tem 3 tutoras, né? E depois campus pediu mais uma demanda de 20 vagas,
né? Eu acho que Campos está com 50, né? Ou quase isso. A gente só não conseguiu ampliar o número de tutores, porque isso é definido pelo Ministério da Educação. A gente, nesse ano, tem a obrigação de ter um mínimo de 120, e aí, para cada 10 cursistas, um tutor. Por isso que a gente tem 12 tutores. Pode ter mais cursistas, pode ter quanto a gente quiser, 180, 200. Mas o número de tutores não vai na minha proporção. Isso só o Ministério da Educação só liberou 12. Então, assim, eu não tenho dúvida que para o ano que vem, né, torcendo para que janeiro, fevereiro a gente tenha vacina, porque se não tiver vacina, a universidade não vai autorizar o nosso trabalho, né, lá na universidade, e eu não sei se o nosso sindicato vai autorizar a nossa ida dos professores para os municípios. Tem que ver isso com o sindicato. Porque se não pode trabalhar dentro da universidade, nós também provavelmente não poderíamos visitar os municípios para desenvolver as atividades, mesmo que os municípios já estejam funcionando. E se isso não for possível, trava novamente o programa Escola da Terra, porque ele não pode ser oferecido desse jeito, via trabalho remoto. Então, a gente só tem que pedir para o Papai do Céu para jogar esse vírus para bem longe, liquidar com esse vírus, na verdade. Se a gente conseguir essa vacina aí, né? Semana passada, aliás, essa semana, né? A Inglaterra já autorizou. Dizem que semana que vem os Estados Unidos também começam a aplicar, principalmente para o pessoal que está nos hospitais. Enfim, torcer para que, quem sabe, janeiro, fevereiro, a gente tenha a possibilidade de imunizar a maioria da população e as coisas voltarem ao normal. Eu acho que é isso. De repente, ficar aí para tiver alguma dúvida, alguma pergunta. O que vocês acham? Tá bom? Então, tá ótimo. Me fez reviver muita coisa boa, né, que a gente passou aí ao longo de 2018. Foi um grande aprendizado, né, de troca também. E aí eu vou dizer aqui uma coisa que eu disse essa semana, né, que foi de extrema importância ver, né, cursistas de Campos do Goytacazes, né, de escola, né, de São Francisco da Bapuana, do extremo norte fluminense, com a galera de Paraty, né, do extremo sul fluminense, quase caindo no Espírito Santo, quase caindo em São Paulo, trocando experiências, né, porque uma das exigências do programa também é que o primeiro módulo e o segundo módulo fosse presencialmente na rural e que todo mundo se reunisse. Então, assim, foi uma troca riquíssima ver, né, essa interação e ver professores trocarem suas realidades, né, fazerem a coisa belíssima que Marília sempre nos ensina, eu acho que eu vou levar para a vida, que é o mapa do relato das experiências, né, o mapa falado, que isso é um exercício muito grande dentro da construção das escolas. Então, foi uma experiência riquíssima, foi um prazer, assim, trabalhar na primeira edição, e quando o Ramofli convidou para a segunda, eu falei assim, até enxugar gelo que esse homem eu vou, gente, porque eu sei que dá certo. Então, assim, a gente vale muito, muito, muito a pena, assim, poder trabalhar com vocês. Tamo junto. E agora a Fabrícia também está com a gente. A Fabrícia agora é uma grande parceira. Sempre foi, né? Eu falo que Fabrícia assim, é parceira para a vida também. Foi uma grande parceira dentro da minha formação e agora dentro da minha caminhada profissional, com toda certeza. É legal isso que você comentou, Suelen, rapidinho, Cida, desculpa. Nesses 4 módulos, o primeiro, né, ser obrigatoriamente na rural e o último também obrigatoriamente na rural, né, que aí é como se fosse a abertura do programa Escola da Terra, com todo mundo junto, e o encerramento do programa Escola da Terra, todo mundo junto, né? E o segundo e o terceiro, a gente se dividia para visitar os 3 territórios, né? O território Baixado, o território Campo, Norte Fluminense e o Sul Fluminense. E para 2020, 2021, na verdade, para 2021, é essa mesma organicidade também.
né? O primeiro, a abertura tem que acontecer na rural, e o encerramento está acontecendo na rural. Eu acho que eu não comentei para vocês, né? O prazo foi estendido. Eu não comentei isso para vocês. O prazo agora a gente tem até dezembro de 2021 para dar conta. Então, aguardar o começo oficial para depois a gente definir.